Bom dia, meus amigos feras, terceiranistas aí, se preparando para o vestibular. Como é que estão vocês? Estão bem? Se cuidando para evitar o corona? Então, enquanto não pudermos dar aula presencial, continuemos com o nosso trabalho à distância. E hoje nós vamos estudar geradores elétricos, certo? É o tema de nossa aula, geradores elétricos. Então, vamos ver primeiro o conceito de gerador, né? O que é que se entende por gerador? O gerador é um componente elétrico que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Tá certo? É qualquer dispositivo que transforma em energia elétrica uma outra forma de energia. Ok? Por exemplo, olha aqui, tem um esquemazinho aqui, ó. O gerador elétrico, como é que ele funciona? Ele recebe energia não elétrica, pode ser química, mecânica, certo? E ele transforma essa energia que ele recebeu não elétrica em energia elétrica e também em energia térmica, porque vocês sabem que o efeito Joule é impossível de evitar, né? O efeito Joule. Então, o gerador, ele recebe energia não elétrica, por exemplo, química, e transforma em energia elétrica. Mas a transformação não tem um aproveitamento de 100%, porque uma parte dessa energia que ele recebeu se transforma em energia térmica. É por isso que as baterias ficam quentes, né? Ficam aqui, as pilhas também. Ok? Então está aí, né? O gerador recebe energia não elétrica e transforma essa energia em energia térmica, calor e elétrica. Pronto, vamos ver um exemplo aqui de gerador. Ó, a bateria ou a pilha. Bateria ou pilha são geradores, porque elas transformam energia química em energia elétrica. A bateria e a pilha, ambos são geradores, tá certo? Porque transformam energia química em energia elétrica. Um outro tipo de gerador é o dínamo. O dínamo transforma energia mecânica em energia elétrica. O dínamo. Né? Muito bem. Então está aí, as pilhas e as baterias são exemplos de geradores. Por quê? Porque elas transformam energia química em energia elétrica. Lembrando que uma parcela de energia também se transforma em calor, né? Muito bem. Olha aqui, olha, vamos ver representação e equação do gerador, né? Representação e equação do gerador. Olha um gerador aí à esquerda, uma bateria de carro. É um gerador, sim. Tá certo? Ela transforma energia química em energia elétrica. Energia elétrica, tá certo? Que vai ser utilizada para acender os faróis do seu carro, tá certo? Ligar o CD do seu carro, fazer o CD funcionar, a buzina do carro. Então, a bateria, ela transforma energia química em elétrica. Se o motor do carro estiver desligado, quando você acender as luzes, o farol, os faróis, essa energia vem da bateria. A energia química se transformando em energia elétrica, né? E aparece na forma de luz, lá nos faróis. Muito bom. Agora, como é que se representa uma bateria ou uma pilha, um gerador de um modo geral? Está aqui do lado direito, ó. Olha a figurazinha aí representando o gerador. Essa barrinha menor com o sinal menos é o polo negativo da bateria. Tem duas barrinhas paralelas aí. A menor tem um sinal menos. Está olhando o sinal? Pronto. Esse aí está representando o polo negativo da bateria. A barra maior tem um sinal mais. Está representando o polo positivo da bateria. Tá bom? Além disso, tem ali na figura um resistorzinho R minúsculo. Esse R minúsculo é a resistência interna da bateria, tá certo? É por isso que a bateria esquenta quando ela está funcionando, porque ela tem uma resistênciazinha interna. E essa resistência funciona como se fosse um chuveiro.
absorve a energia elétrica e transforma em calor. Tá certo? Então, todo gerador, a não ser os geradores ideais, que é tá certo? É uma suposição de perfeição, é a ideia de perfeição. Mas todo gerador, ele possui uma resistência interna. A não ser quando se diz, o gerador é ideal. Bom, aí, né, não corresponde à realidade nua e crua, aí você pode admitir, né? Mas não sendo um gerador ideal, sendo um gerador real, certo? Ele tem uma resistência interna. Quando essa corrente passa pela resistência, ela funciona como chuveiro. Ela tá certo? Transforma a energia elétrica em calor. Por isso que a bateria esquenta. Então tá aí. Agora, esse que aparece aí acima das duas plaquinhas, a placa negativa e a positiva, esse vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Esse o nome dele, força eletromotriz. Aquele ali, né? Que está entre as placas ali, positiva e negativa. Força eletromotriz, abreviatura, FEM. Quando vocês encontrarem essa abreviatura FEM, vocês podem entender que é a força eletromotriz. Mas o que é? O que é isso? O que é força eletromotriz? É a DDP máxima que se acha disponível entre os polos da bateria, tá certo? A força eletromotriz, o que é a força eletromotriz? É a DDP máxima que se acha disponível entre os polos da bateria. Por exemplo, quando você compra uma bateria de carro, normalmente 12 volts, né? Comprou uma bateria de carro na loja, 12 volts. Então, essa é a DDP máxima que está disponível entre os polos da bateria. Você não pode ligar uma lâmpada de 20 volts nessa bateria, porque ela só tem disponível 12. Como é que você vai ligar 20? Vai ligar uma lâmpada de 60 volts? Piorou. Não está adequada para ser ligada nessa bateria, porque o máximo de DDP que essa bateria dispõe é 12 volts, a força eletromotriz. Não pode ligar lâmpada de 20, de 30, de 40, só tem 12 disponível. Certo? Então é isso, a força eletromotriz é a DDP máxima que está disponível. E a bateria é representada por essa figurazinha que está aí. As duas barrinhas, a negativa, o polo negativo, a positiva, né? É o polo positivo da bateria, a resistência interna, que você já comentamos, e a força eletromotriz, que é a DDP máxima disponível. Tá certo? Agora vejamos, a resistência interna já falamos, né? Transforma a energia elétrica em calor, a resistência interna da bateria. Agora vejamos o seguinte, e a corrente que o gerador está fornecendo para alimentar o circuito. Esse I é a corrente que a bateria vai fornecer, que a bateria vai gerar. Por isso que às vezes a gente entende como gerador, porque ela vai gerar uma corrente, não é? Vai gerar uma corrente para alimentar o circuito que está ligado aos polos dela. Você pode ligar, tá certo? Você pode ligar um ventiladorzinho nos polos da bateria. Pronto, a bateria vai alimentar esse ventilador com uma corrente de intensidade I. É a que ela está fornecendo para alimentar o circuito. Bom, então está aí. É a força eletromotriz, é a DDP máxima disponível entre os polos, é a resistência interna que transforma a energia elétrica em calor, faz a pilha esquentar, faz a bateria ficar aquecida, e a corrente elétrica que a bateria está gerando, tá certo? Fornecendo, entregando para o circuito que está ligado a ela, tá certo? Muito bem. Agora vamos ver o que é a DDP útil, ou DDP fornecida pelo gerador. A DDP útil está representada aí, a letra U. U é DDP, né? Você sabe que no curso de eletrodinâmica, essa letra U representa DDP. Então, U é a DDP útil, ou seja, a que é fornecida pelo gerador para alimentar o elemento que está ligado na bateria. Vamos supor que na bateria você ligou uma lâmpada. Lá, ligou uma lâmpada na bateria. Uma lâmpada de farol de carro, 12 volts. Ligou uma lâmpada lá. Então, o que é a DDP útil? É a DDP que a bateria vai fornecer para alimentar essa lâmpada, que não é igual à máxima. Não é igual à força eletromotriz, não. Vai ser um pouquinho menor por causa da resistência interna. A resistência interna, a bateria, ela dispõe de 12 volts, vamos falar assim, a do carro dispõe de 12 volts. Mas se você ligar uma lâmpada do farol nessa bateria,
a lâmpada não vai receber 12 volts. Por quê? Porque a resistência interna consome uma parte da energia e transforma em calor. A lâmpada pode receber 11, 10, 9, 12 não chega. 12 não chega por conta da resistência interna, que consome uma parte da energia e transforma em calor. Mas vamos ver como é que se calcula a DDP útil. DDP útil fornecida pela bateria. Olha, está aqui, a DDP útil é essa aqui, a equação do gerador. U, que é a DDP útil, é igual a E menos R vezes I. U é igual a E menos R vezes I. E é a DDP que está disponível. A máxima disponível lá. E esse RI é a DDP que vai ser gasta pela resistência interna. A bateria tem disponível, vamos falar em números, 12 volts. Tá? É uma bateria de carro, tem 12 volts. É o valor de E. É a DDP disponível. Agora, não vai chegar para a lâmpada do farol, não vai chegar esses 12 volts. Por que não vai? Porque esse RI, tá certo? Esse RI é a parte da energia elétrica que é consumida pela resistência interna. A bateria tem 12, mas a resistência interna consome 1 volt. R vezes I é a DDP consumida. Então, vai sobrar para a lâmpada do farol 12 menos 1 que foi consumido, vão sobrar 11 volts lá para o farol. Então, é bom entender que a força eletromotriz é a DDP máxima disponível entre os polos. E a DDP útil, ou DDP fornecida, que é essa aí, U igual a E menos RI, é a que vai, tá certo, alimentar o elemento que está ligado na bateria. Que não vai ser os 12, vai ser menos, porque a resistência interna consome uma parte. Tá bom? Se você fizer um gráfico, DDP versus corrente, para um gerador, claro, estou falando do gerador. Se você fizer um gráfico, o gráfico será esse aí, ó. A DDP mais alta ali na vertical, no eixo vertical. A DDP mais alta, né, o máximo ali, a DDP máxima, é exatamente a força eletromotriz. A DDP máxima, lá no alto, ali no eixo vertical U é DDP, né? A DDP máxima é a força eletromotriz, é o valor de E. Certo? E a corrente máxima que o gerador pode fornecer, que é essa aqui embaixo, a corrente máxima, é sobre R, porque corrente, né? Corrente é U sobre R. Corrente é U sobre R. U é a DDP máxima, R é a resistência interna. Então, quando você for resolver um problema em que aparecer gráfico dos geradores, você tem que lembrar de 2 detalhes. Primeiro, a DDP máxima, aquela ali, né? Aquela mais alta ali, aquele valor mais alto, é a força eletromotriz, é a DDP disponível, a DDP mais alta, né? A máxima é a DDP disponível. No caso, se a bateria de carro, 12 volts. E a corrente máxima é a relação entre a DDP e a resistência interna, né? É a relação entre a DDP e a resistência interna. A DDP máxima que é E e a resistência interna que é R. Com esse elemento aí, né? Com essas informações, você pode resolver alguma questão que trate de gráficos de geradores, né? Muito bem, tá certo? Potências do gerador. Então vamos ver. O gerador, ele fornece potência, tá? Se você tiver, sei lá, 3 lâmpadas, cada uma de 40 watts, cada uma, a potência de cada uma, 40 watts. Então, aí, e vai ligar num gerador. Então, o gerador tem que fornecer pelo menos 120 para fazer essas lâmpadas brilharem, né? Você tem 3 lâmpadas, cada uma de 40 watts, 40 watts. Então, dá um total de 120. 3 vezes 4, 120 watts. Ora, o gerador que vai alimentar essas lâmpadas tem que ter pelo menos uma potência de 120 watts. Né? Ou então muito próxima dela. Então vamos ver como é a potência. O gerador elétrico, né? A equação característica do gerador é essa aí, nós acabamos de ver, né? Certo? Agora, se você multiplicar os 2 lados da equação pela intensidade de corrente, multiplicando por I, o primeiro membro por I, o segundo membro por I. Olha, então nós ficamos com o seguinte... Aí nós ficamos com U vezes I é igual a E menos RI2.
U vezes I você já sabe que é potência, a gente sabe, que é aquela potência, π, eu até parece que falei π, né? Isso aqui é a potência, U vezes I é a potência. E como U é a DDP fornecida, então aqui vai ser a potência fornecida, já já a gente escreve, tá certo? Então U vezes I é a potência fornecida, porque U é a DDP fornecida. E vezes I é potência também, porque é a DDP máxima, então multiplicado por I é a potência de novo. É a potência de novo, só que aí a potência gerada, a máxima potência disponível, né? É a potência, porque essa aqui é a DDP máxima. Então isso aí é a potência máxima gerada, tá certo, pela bateria. E R vezes I ao quadrado também é potência, porque a gente conhece a fórmula. Potência também é R vezes I ao quadrado. Né? Isso aí é a potência que vai ser dissipada, tá certo, na forma de calor, que vai desaparecer para o meio, vai ser dissipada para o meio. Então, são três potências aí. Vamos ver os nomes delas. Ó, essa potência aqui do canto, R vezes I ao quadrado. Isso é uma potência, sim. Mas é a potência, tá certo? Dissipada internamente. Essa potência aí, ela se transforma em calor. A bateria se aquece. Chama-se potência dissipada. P índice D igual a R vezes I2. Potência dissipada na resistência interna da bateria. Essa produz calor. Vamos ver as outras potências. Essa potência E vezes I é a potência gerada, P índice G, potência gerada pela bateria. Né? A bateria dispõe de uma DDP máxima aí igual a E, 12 volts, multiplica por I, tem a potência que a bateria gerou. Agora, a potência gerada menos a que foi gasta, a que foi gerada menos a que foi gasta, a que foi gerada é E, a que foi gasta é RI. Vai dar a potência útil, que é a potência que está no primeiro membro. Potência útil ou potência lançada para o elemento que está ligado na bateria, o farol do carro. Então, a bateria do carro vai gerar E vezes I, né? É a força eletromotriz e é a corrente que ela está fornecendo. Ela vai gerar essa potência, a bateria. Né? Agora, a resistência interna vai gastar uma parte dessa potência, vai transformar em calor. R vezes I2, a potência na resistência interna. Essa vai ser gasta. Né? Vai aparecer na forma de calor. E a diferença dos dois, o que vai sobrar, o que foi gerado menos o que foi gasto, é a potência útil que vai ser aproveitada pelo farol do carro. Mais uma vez, supondo que essa bateria está alimentando os faróis. Tá certo? Então tá aí, né? A total gerada, E vezes I, a que foi dissipada, gasta na forma e se transformou em calor, R vezes I2. O que sobra, a diferença, vai para a lâmpada do farol. Né? Π. Muito bom. Tá aí a potência, certo? E agora nós já estamos em condições de resolver a primeira questão sobre geradores, né? Olha aí, tem-se um gerador cuja curva característica está representada pelo gráfico, né? O gráfico DDP versus corrente para o gerador. Está aí o gráfico, tá? DDP versus corrente, tá? Nós vimos esse gráfico anterior. Ele quer que você calcule a força eletromotriz, na letra a força eletromotriz e a resistência interna do gerador. Olha, a força eletromotriz a gente já viu que é a DDP máxima disponível, a máxima aí é 100. Olhando para o gráfico, ó, força eletromotriz é a DDP máxima que está disponível no gerador. Então, olhando para o gráfico, é a DDP máxima 100. Essa é a força eletromotriz. Esta vai ser a força eletromotriz. Tá certo? Porque a força eletromotriz é a máxima. Então, começando a solução, ó, a resistência e força eletromotriz. Vamos lá. A força eletromotriz é 100 volts, porque é a DDP máxima disponível e pelo gráfico a máxima possível aí é 100. Pronto, então já achamos a força eletromotriz. 100 volts. Tá? Muito bem. Você não vai ligar nessa bateria uma lâmpada de 220 volts, né? Porque ela só tem disponível 100. Mas vamos agora calcular a resistência interna. Aí você sabe, I é igual a U sobre R, né? I é igual a U sobre R. Ora,
como o I vale 10, no gráfico, I vale 10, U vale 100, dividido por R. Tira o valor de R, 10, 100 dividido por 10, então a resistência interna 10 ohms. Pronto, resolvemos a letra A. Muito fácil a solução, né? Muito simples, tá certo? Tem uma outra maneira de calcular essa resistência interna, é calcular a tangente aí da inclinação da reta, calculando a tangente, cateto oposto 100, cateto adjacente 10, 100 dividido por 10 dá 10. Se você calcular a tangente do ângulo de inclinação, também determina a resistência, tá certo? Agora a DDP fornecida para uma corrente de 5 A. Ele quer agora a DDP fornecida pelo gerador quando ele está gerando uma corrente de 5 A. Qual é a DDP para uma corrente de 5 A? Aí vamos para a equação do gerador. Né? Vamos para a equação do gerador. Olha a equação do gerador aqui. Nós vimos agora há pouco. Né? A DDP útil é a disponível menos a DDP consumida na resistência interna. Pronto, essa aí é a equação do gerador. Vai resolver o problema da gente. A força eletromotriz a gente já tem. Lá em cima, 100, resolveu na letra A. A resistência interna também tem 10 multiplicado pela corrente. Ele quer saber a DDP útil quando a corrente for de 5 A. Então 100 menos 50, 50 volts é a DDP útil. Resolvemos a letra B. Tá certo? Usando a equação do gerador, nós resolvemos a letra B da questão. DDP útil, 50 volts. E usando os elementos já obtidos na letra A, né? A equação do gerador e as duas grandezas já determinadas na letra A. Substituímos, está aí o resultado. Agora vem a letra C. Ele quer a potência que esse gerador vai fornecer, né? Digamos, pensando no carro, a potência que a bateria vai fornecer para o farol, né? A potência fornecida, eu acho que você está lembrado da equação, que é π. π, né? A corrente gerada multiplicada pela DDP útil. A DDP útil a gente já calculou, deu 50. E a corrente, tá certo? A gente já sabe que a corrente é de 5 A. Não é isso? Ele quer a potência fornecida para aquela mesma corrente do item anterior. Então, quando você vai fazer isso, 5 vezes 50 π, 5 vezes 50 dá 250 watts. Ou 250 watts, tá certo? Pronto. Daí a potência, tá certo? Quando essa bateria estiver gerando uma corrente de 5 A, ela está, tá certo? Lançando no circuito uma potência de 250 watts. Pode ser para alimentar, né, vários elementos aí ligados à bateria. Muito bem. Vamos ao exercício de número 2. Né? Número 2, está aí um circuito, eu estou vendo uma bateria aí ligada, uma bateria de 36 volts, as duas barrinhas, né? A barra maior é o polo positivo, a barra menor é o polo negativo, e a DDP disponível, 36 volts. Essa bateria dispõe de 36 volts. Seria uma loucura ligar nessa bateria uma lâmpada de 120 volts. Ela só tem 36? Como é que eu vou ligar uma lâmpada de 120 volts? Ou de 110 volts também? Não tem nada a ver, né? Ela só dispõe de 36. Vamos lá. Esse R minúsculo que está ao lado aqui do polo da bateria, esse R minúsculo sempre é a resistência interna da bateria. O R minúsculo é sempre a resistência interna. E o resistor externo que vai ser alimentado pela bateria pode ser uma lâmpada. Isso aí pode ser uma lâmpada. Outra coisa, poderia ser também um ventilador, alguma coisa, tá certo? Mas nos casos aí, como é um resistor, vamos dizer que seja uma lâmpada. Uma lâmpada ou uma chapinha, tá certo? Uma coisa desse tipo, tá certo? Que é um resistor. Então, vamos lá. Então a bateria vai alimentar o resistor R, ela tem uma resistência interna de 1 e dispõe, né? O máximo que ela dispõe em termos de DDP é 36 volts. Ele quer, item A potência elétrica útil do gerador, isto é, a potência elétrica que ele fornece ao resistor. O útil é o que vai sobrar para o resistor. Bom, a potência útil, a gente já sabe a fórmula, vamos ver, vamos olhar aqui. Tá? Então, ó, o gerador pode ser uma bateria, né?
um conjunto de baterias associadas, o gerador está fornecendo essa corrente U. Ela vai passar pela resistência interna, vai passar pela resistência externa e vai circular, né? Ela vai ficar circulando aí. A corrente vai transportando energia, né? Vai transportando energia. Muito bem. Agora, repare bem. Como ele quer a potência útil, eu vou primeiro calcular essa corrente elétrica, tá bom? Eu vou primeiro calcular essa corrente elétrica. Então, U é igual a R vezes I, a equação de um resistor, né? A DDP é o produto R vezes I. Essa aí faz algum tempo que a gente já estudou isso aí, né? Então, a DDP é o produto R vezes I. Mas a DDP que está disponível é 36. Está lá escrito, é a força eletromotriz. A DDP que está disponível é 36. O R equivalente, como o R minúsculo e o R maiúsculo estão em série, veja que estão em série, a corrente não se divide, a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro, em série a corrente não se divide, a corrente é a mesma, né? Então estão em série, em série a resistência equivalente é só somar. Quando estão em série eu somo. Eu tenho duas resistências, 17 mais 1, somando, né, as resistências porque estão em série. Então, quando eu faço essa conta, U é igual a R vezes I, tá bom? Eu chego à conclusão que a corrente de alimentação, quer dizer, a corrente que a bateria está gerando para alimentar o resistor R lá embaixo, a corrente que a bateria está gerando é de 2 amperes. Ótimo, calculamos a corrente. Mas ele não quer a corrente, ele quer a potência útil, que é π. Está lembrado? Potência útil é π. Tá certo? Potência útil é π. I vezes U, potência útil. Mas nós acabamos de calcular a corrente, tá certo? A corrente eu já tenho, mas eu não tenho o valor de U, porque U é a DDP útil, tá certo? Mas como é que se calcula a DDP útil? Vamos ver a equação do gerador. Olha ela aqui, olha como calcula a DDP útil. A equação do gerador, E menos RI. Aí eu vou calcular, com essa última fórmula, U é igual a E menos RI, eu vou calcular a DDP útil ou fornecida. Aí calculo a potência útil e terminou a questão. Então vamos lá. Vamos calcular a DDP útil. DDP útil. É a força eletromotriz 36 menos R vezes I. R é igual a 1 e a corrente é 2. Portanto, o resultado dessa conta vai ser 34 volts. A DDP útil, né? E menos RI. E menos RI. 36 menos 1 vezes 2. 2 é a corrente e a resistência interna. 34. Então, está aí a DDP útil, mas o que ele quer é a potência útil, é π, está lá em cima, embaixo do resistor R, está lá em cima, é π. Então, π, corrente 2, DDP 34. Aí resulta finalmente na potência útil, né? Potência útil. Então, qual é a potência útil que esse gerador, tá certo, vai fornecer para o resistor R? Que é uma lâmpada, a gente está dizendo que aquilo é uma lâmpada, né? A potência útil que essa bateria vai fornecer é de 68 watts, tá certo? Para alimentar aquele resistor ali. Ok? Então, esse resistor poderia ser uma lâmpada de 70 watts, uma lâmpada de 100 watts, 80 watts, pode, porque vem uma potência aí de 68 watts para alimentá-la. Tá bom? Então, tudo ok. Então, está resolvida a letra A, né? A potência útil. Você primeiro calculou a corrente, usando U é igual a RI, equação, né? Equação de um resistor. Depois, calculou a DDP útil ou fornecida ao resistor R maiúsculo. Calculou essa DDP, deu 34. E, finalmente, π, potência útil. Pronto. Letra A resolvida. Agora vamos ver a letra B. A letra B, né, ele pede para calcular uma potência, né? Uma potência. A potência dissipada.
Vamos ver qual é a potência que ele está querendo calcular lá. Vamos ver. Ele quer calcular a potência elétrica dissipada na resistência interna. Exatamente. Potência elétrica dissipada na resistência interna. Pronto. Você lembra que a gente cercou essas potências. A dissipada é R vezes E ao quadrado, onde R é a resistência interna. Certo? R é a resistência interna. E a corrente que você já calculou. Está aqui na letra A, a corrente calculada. A resistência interna está na figura. R é igual a 1. Então, 1 vezes 2 ao quadrado, então vai dizer 4 watts. O 4 watts é a potência que vai ser desperdiçada. Não chegou na lâmpada lá fora. Não chegou porque ela foi gasta logo internamente na bateria, né? Essa potência foi gasta internamente. 4 watts foram gastos. Então, vamos para a letra C. A letra C, ele quer o rendimento. Rendimento do gerador. Olha, tem duas maneiras de calcular o rendimento de um gerador. Uma é essa, dividindo a DDP útil pela DDP máxima disponível. E eu já tenho os dois valores aí, hein? Eu já tenho a útil, que é 34. Se você voltar para o item A, você vê aí que eu já tenho a potência útil, eu já tenho a DDP útil, desculpe, que é 34, e tenho a força eletromotriz, que é 36. Então só é dividir 34 por 36. Tá certo? Porque o rendimento é isso. É a DDP útil que o gerador fornece para o circuito externo, dividido pela DDP máxima disponível. Eu tenho lá 34, tá certo? DDP útil e a DDP máxima. Eu tenho lá, já foi calculado 34 a DDP útil e 36 é a DDP máxima, é a força eletromotriz. Fazendo essa conta aí, eu chegaria a 0,94. Esse seria o rendimento. Agora, se você quiser em percentagem, multiplica o resultado por 100. 0,97 é o rendimento, tá certo? Dado em números, né? Em números decimais aí. Tá certo? 94%. Tem que ser menor do que 100. Tá? Agora, você pode dar em percentagem, só é multiplicar por 100. Outra maneira de calcular essa potência, esse rendimento, seria dividir a potência útil pela potência total gerada. Também resolveria, certo? Se você dividisse a potência útil que você tem, que é 68, certo? Pela potência total que foi gerada, a potência total que foi gerada, a potência total gerada é 30, é vezes I. Essa nós não calculamos não aqui. Essa nós não calculamos. Estou dizendo que é vezes I. Mas como você tem U e tem E, determinou 94%, resolveu a questão de número 2. Né? Vejamos agora o exercício de número 3. Tá certo? Exercício número 3. Você tem uma bateria com a resistência interna de 0,5 ohms. Várias lâmpadas idênticas, cada uma de resistência 15 ohms, são ligadas em paralelo aos terminais da bateria. Você tem um número N de lâmpadas, não sabe. Liga tudo em paralelo aos terminais da bateria. A bateria tem uma resistência interna de 0,5 ohms. Aí observa-se que a voltagem entre os terminais da bateria é metade da força eletromotriz. Ou seja, a bateria tem uma força eletromotriz E. Mas a DDP útil que vai alimentar as lâmpadas, ele está dizendo aqui que é a metade de E. A bateria, ela tem uma força eletromotriz, né? Uma DDP máxima disponível, digamos E, é a força eletromotriz. Mas o que vai para as lâmpadas, ele está dizendo, a DDP útil que vai ser fornecida para é a metade de E. E sobre 2. Vamos ver isso aqui. Ó, pronto, vamos montar o circuito. Está aqui a bateria embaixo, a força eletromotriz, a resistência interna dela, tá? Vai alimentar um número N de resistores em paralelos, todos iguais a 15. Vai um número N, eu não sei se são 3, 4, 5, não sei o número. Eu sei que essa bateria, tá, que tem uma força eletromotriz ela vai alimentar N resistores em paralelo. Mas quando os resistores estão em paralelo, a resistência equivalente, é um deles dividido pelo número deles. Você deve estar lembrado. Né?
Quando se trata de associação em paralelo, é equivalente. É um dos resistores dividido pelo número de resistores. Então está aqui, é equivalente dos N resistores. É um deles dividido por N. E a bateria vai alimentar essas lâmpadas aí. Né? Vai alimentar. Só que a DDP útil que vai chegar para as lâmpadas é a metade da força eletromotriz. Ele diz aqui, ó, ele diz no enunciado, a DDP que vai alimentar as lâmpadas, né, é a metade da força eletromotriz. Então é E sobre 2, a DDP que vai chegar para as lâmpadas. Bom, então eu estou sabendo que a DDP que vai chegar para as lâmpadas é E sobre 2. E eu sei também que DDP, né, U é igual a R vezes I, ó, usando aquela fórmula, né, equação de um resistor. A DDP é R vezes I. A DDP o R é equivalente. Agora esse U que chega lá é metade da força eletromotriz, o enunciado está dizendo. A DDP útil que vai ser fornecida para as lâmpadas é metade da DDP. Então vamos escrever, tá? Metade da DDP. E a resistência equivalente é 15 sobre N. É uma delas dividido pelo número delas, vezes I. Pronto, aplicamos, tá certo? A equação do resistor nas lâmpadas, né? E sobre 2 igual a 15 sobre N vezes I. Agora vamos aplicar para o gerador, tá bom? Vamos aplicar agora no gerador. A equação do gerador é diferente do resistor. A do resistor é R vezes I. A do gerador é E menos RI. E eu sei que esse U é a metade de E. Então vamos lá. U é a metade de E. E menos R. O Rzinho é 0,5 vezes I. Bom, eu tenho a equação número 1, E sobre 2 igual a 15 sobre N vezes I. Equação número 2, E sobre 2 de novo igual a 0,5 vezes I. Só é igualar. Elas são iguais, ó. Elas são iguais a E sobre 2. Igualando as duas, igualei, né? E corta o valor de I, corta I de um lado com I do outro, tira o valor de N, resposta, 30 lâmpadas. Tá certo? Resolve a questão. A resposta é a letra D, e aí está a solução dessa questão que eu achei num nível bem maior do que a das outras, né? O nível elevou um pouquinho.